Boa noite. Está no ar o programa Entre Linhas. Na edição de hoje vamos falar sobre o tema terceirização. Converso hoje com o Dr. Neuri Gabi, juiz do trabalho de uma das varas do trabalho aqui de Lajeado, bem como com Alexandre Schneider, gerente de recursos humanos da Sertel. Boa noite, senhores, sejam bem-vindos. O tema é absolutamente hoje atual, está em debate no país a questão da terceirização. A Câmara dos Deputados recentemente aprovou uma nova legislação sobre o tema, inclusive recentemente houveram mudanças pela Câmara em projeto definitivo a ser encaminhado para o Senado. Bem, inicialmente vamos esclarecer ao nosso público, afinal de contas, que bicho é esse, a tal de terceirização? Doutor Gabi, poderia nos auxiliar? Tá certo. Boa noite, Alexandre. Bem, a terceirização, no nosso país, ela não tinha uma regulamentação específica em termos de lei disciplinando essa forma de contratação. No entanto, o Tribunal Superior do Trabalho, já há bastante tempo, editou uma súmula que era assim uma espécie de regulamentação da terceirização no país. E essa terceirização no país, ela foi admitida até o presente momento apenas para atividades complementares da empresa, chamadas atividades meio, no sentido de permitir a terceirização de forma restrita nas atividades de limpeza, manutenção e vigilância e segurança, também incluindo aí serviços de portaria. Então, são atividades que não são atividades fim de uma empresa, tá? Então, nesse sentido, era permitido a terceirização até o presente momento. E, em razão disto, empresas contratavam empresas constituídas com a finalidade específica de prestar serviço de limpeza ou serviço de vigilância. Fazia-se essa contratação e os empregados contratados por essa empresa terceirizada, elas atuam dentro do estabelecimento da tomadora do serviço, que é a empresa contratante. Então, ela meio que se mistura aos empregados normais da empresa, tá? Essa atividade de terceirização, ela gerou muitos conflitos e gera muitas reclamatórias trabalhistas na Justiça do Trabalho. E tem sido, assim, causa de inadimplemento por parte das empresas contratadas que nem sempre possuem um capital social e uma constituição em termos de bens patrimoniais adequada para, no futuro, responder por obrigações trabalhistas. Então, esse é um dos grandes problemas também da terceirização, como vinha sendo, né? O futuro parece, tudo indica, vai ser mais negro. A gente tem visto aí na imprensa, em manifestações, de que é um desejo da classe empresarial brasileira a regulamentação e a adoção de novas regras no que diz respeito à terceirização. Alexandre, o que você tem a dizer a respeito? É um desejo, sim. Não desejo porque ela deseje a terceirização, mas o desejo dela, pensando como empresa, é uma maior segurança jurídica, é realmente ter algo sobre a terceirização. Bem, o Dr. Gabi colocou que hoje se baseia na súmula em si, mas se a gente olhar a rigor um marco regulatório sobre a terceirização, não existe um único. Existe uma legislação esparsa. Digamos, existem até alguns corpos estranhos, como agora há pouco tempo, e recentemente no projeto de lei foi vista a questão de individualmente você poder terceirizar uma ou outra pessoa. E é o corpo estranho que eu falava, há pouco tempo existe o MEI, microempreendedor individual, que é uma legislação muito mais do ramo tributário, que criou esse ente estranho, que teoricamente tem toda uma legislação a respeito, mas que na Justiça da Relação do Trabalho não existe uma previsão oficialmente legal a respeito disso. Isso causa uma confusão para a empresa assim, muito grande. Então, o que a empresa quer, na verdade, não é a terceirização em si. Inclusive, Gerson, eu acho que isso é importante para o público que nos acompanha,
não cabe à empresa discutir se deve existir terceirização ou não. Acho até que essa é uma discussão que hoje está muito explorada, mas que ela é um pouco infundada porque ela já existe, ela faz parte do nosso dia a dia. Se você ligar, e nós falávamos antes fora do ar aqui, se você ligar hoje para uma central de atendimento, dependendo do porte, do tipo de empresa, quem está lhe atendendo pode ser uma pessoa que não é da própria empresa. Então, ela faz parte do nosso dia a dia. E às vezes ela, inclusive, não é uma terceirização direta. É uma terceirização que se tornou terceirização em função de mudanças do ambiente do mercado. Por exemplo, quem lembra há 15, 20 anos atrás, para você ia ser atendido num banco, você ia fazer tudo no caixa do banco. Hoje até existe uma terceirização reversa. Você mesmo faz o atendimento. O banco terceirizou para a própria pessoa. Vai lá, seja por internet, seja por caixa. Então, a terceirização faz parte do nosso dia a dia. A empresa que coloca o caixa eletrônico é uma terceira. E isso faz parte do nosso dia a dia. Sendo bem claro, assim, um exemplo quase berrante. Se a gente for pensar em termos da nossa família, né? Teoricamente, não existe uma atividade fim da família. Uma entre elas é cuidar dos seus, certo? Mas chega um momento que eu não tenho mais condições dentro da família de cuidar do mais idoso. O que eu faço? Eu peço para um asilo. É uma terceirização de alguma coisa que seria da família. Então, esse processo de outras pessoas cuidarem, isso já faz parte da nossa vida. Então, o que mais preocupa é a gente negar isso não existe. E isso existe. Só que o que acontece hoje? Muitas vezes, exatamente por existir, a empresa faz uma série de contratos, negocia com empresas, resolve tudo, e no final, daqui a pouco ocorre alguma disputa e é exatamente o que o doutor estava colocando. Não era bem assim e aí tudo se torna numa discussão da relação de trabalho. Não, na verdade não era empresa, na verdade era empregado. E a empresa que contratou, que acreditava que tudo estava certo, vai ter que rediscutir um contrato desde o início, lá na Justiça do Trabalho, começando desde o princípio. Isso causa um risco muito grande para a empresa. Então o que ela quer, na verdade, é ter as regras claras. Bom, existe terceirização, ok. Então, dentro do que existe, dentro do que é possível, quais são as regras? É dessa maneira que vai funcionar. Essa é a visão empresarial. Eu tenho aqui, não é bem a visão empresarial, é o que você colocou. Eu fiz uma pesquisa na internet sobre o que desejava, por que terceirizar da Portal da Indústria. Portal da Indústria, acho que é da Confederação Nacional, CNI, né? Da Indústria. Por que terceirizar? Eles justificam, para quem desejar, eu costumo citar a fonte, e a fonte é www.portaldaindustria.com.br. E a justificativa é a seguinte: as empresas usam esse processo porque a terceirização se ganha, dentre outras vantagens, especialidade, melhor técnica e tecnologia, qualidade, eficiência, desburocratização, incremento de produtividade e melhoria de competitividade, o que pode significar redução de custos do produto final para a empresa e para o consumidor final. Ok, tudo certo. É dentro da visão que você está colocando. Mas eu pergunto, quem vai pagar essa conta da diminuição dos custos do produto final? Doutor? Parece que numa questão dessa não existe milagre, né? Então, na medida em que alguém contrata uma terceira empresa para prestar o mesmo serviço por um trabalhador que antes era prestado diretamente, né? E essa terceira empresa, ela não trabalha sem visar o lucro. Portanto, a terceira empresa, essa contratada para prestar o serviço, ela também quer ter o lucro dela. E, ao mesmo tempo, ela repassa para a contratante toda a parte de despesas com salário, com impostos, com contribuição previdenciária, os custos em geral e mais o lucro dela. E a empresa contratante vai pagar essa conta, certo? Mas como fecha essa conta no sentido de chegar a esse ponto de ser mais lucrativo, de poder prestar um serviço, né, com menos custo para poder, vamos assim dizer, baratear o produto e fazer uma concorrência melhor com o produto nacional. Então, não tem outra fórmula, como já é hoje. Os salários dos empregados das empresas terceirizadas são, pelo menos, 30% menores do que os salários pagos por empresas diretamente. Porque justamente esse custo dessa intermediação, ela tem que ser paga. Então, realmente, esse tipo de projeto, né, embora o empregado terceirizado, né,
que realmente vai ser contratado por uma empresa, embora depois a gente pode ver tem outras formas previstas nesse projeto. O empregado terceirizado, claro que ele vai ter carteira assinada, vai ter férias, vai ter fundo de garantia, todos os direitos previstos, né? Só que o que reduz é o salário. E reduz também um outro ponto, que é o poder de negociação, porque nós vamos ter uma estrutura sindical enfraquecida com várias empresas. Aliás, essa questão da estrutura sindical está muito confusa no projeto aprovado. Então, enfraquece o poder de negociação em termos de conquistas, como não só de salariais, né, mas também de benefícios, como planos de saúde, né, e outros benefícios de auxílio transporte, etc., que empresas diretamente, que contratam empregados diretamente, fornecem. Então, o prejuízo maior vai diminuir a massa salarial no Brasil, ou seja, a longo prazo, né, os trabalhadores vão estar ganhando menos. Ganhando menos, vão consumir menos. E isso, de certa forma, também vai prejudicar a atividade produtiva. Eu vejo sérios problemas na implantação desse projeto e não vejo essa lógica de que seja um milagre para salvar, né, a indústria brasileira ou o comércio que possa produzir ou oferecer produtos mais baratos para o consumidor. Vejo com dificuldade. Quer concluir alguma coisa? Mas, na verdade, poderia ser até um debate, mas não consigo discordar do doutor. Eu acho que quando ele fala realmente hoje a quarteirização, um contrata, outro subcontrata, e isso é algo real. E talvez a falta de ter uma regulamentação disso é exatamente o que causa isso. Porque à medida que eu chego no final da linha, eu vou tentando isso, eu vou cada vez chegar no final da linha, e quanto mais no final, a pessoa lá no final fica desprovida. E aí, bem rapidamente, hoje, uma empresa, as empresas exatamente em função desse risco, hoje, o que elas fazem? Aqueles serviços contratados, terceirizados, que envolvem mais massa de trabalhadores ou são mais estratégicos, o que ela faz? Em função de um risco futuro, é um porte maior, ela já se precavém e faz observa uma série de quesitos em relação a quem está contratando. Pede periodicamente recolhimento de fundo de garantia, o PCMSO, de segurança. Só que o que acontece? Ela escolhe quem são os terceiros que ela vai fazer isso, aqueles de cunho estratégico maior. A pergunta é, por que ou quanto vale menos um trabalhador terceirizado daquela empresa terceirizada pequena, de 2, 3 funcionários, em relação àquele terceirizado da empresa grande? Não, eles têm que ser iguais. Só que exatamente por faltar regulamentação, a empresa está escolhendo quem ela deve controlar. No momento que tiver uma regulamentação, e o projeto prevê isso, que a empresa contratante se responsabilize em controlar algumas coisas de quem está contratando, aquilo vai ser igual para todos. A pessoa lá, o funcionário da contratada de 2, 3 funcionários pequenos, ele vai ter que cumprir as mesmas coisas do que a empresa grande contratada. Então, essa é a vantagem também do projeto, de uniformizar as regras para todos. Veja, doutor, que está embutido aí a subordinação da empresa contratante aos empregados terceirizados, que é a característica principal da relação de emprego. E vai haver uma confusão, uma mistura de trabalhadores dentro do empreendimento, né? Acho um pouco saudável isso em termos de estrutura, de integração na empresa, né? Então, aquela relação empregado-empregador tradicional que a gente conhecia, né, em que o empregado conhece o seu empregador e sabe para quem presta serviço, parece que vai desaparecer. Quem conhece hoje a terceirização, por exemplo, o serviço de limpeza, né, nós encontramos serventes de limpeza trabalhando em órgãos públicos, em empresas privadas, que eles nunca conheceram o seu patrão, nunca conheceram quem são os sócios da empresa que eles contratou, porque essas empresas, elas são distantes, elas não estão presentes. Não raras vezes nós vemos um trabalhador que mandou a sua carteira de trabalho para a empresa terceirizada, cuja sede é em Porto Alegre, Curitiba, Manaus, sei lá onde, né? E a carteira não volta mais, foi extraviada. Então, tinha assim, vários aspectos que desnatura totalmente o que até hoje a gente conhecia como relação entre empregado e empregador, tal como definido no início da CLT. No próximo bloco, nós vamos ver o que prevê as novas regras sobre terceirização aprovada pela Câmara dos Deputados. Vamos a um rápido intervalo e retornamos em seguida. Fechou, Fê?
programa Entre Linhas está de volta, agora no segundo bloco. Estamos tratando hoje sobre o tema terceirização. Contamos com a presença do juiz do trabalho aqui de Lajeado, 23 anos de magistratura, 18 anos titular de uma das varas de trabalho de Lajeado, o Dr. Neuri Gabi. Também Alexandre Schneider, gerente de recursos humanos da Sertel, uma das maiores cooperativas, eu acho, do Rio Grande do Sul, não é isso, Alexandre? Correto. Então, olha aqui a importância dos nossos convidados de hoje. Eu vou aqui, vocês me permitem, o site, a fonte é www.cartacapital.com.br. Lúcia Silveira, secretária de formação da CUT e coordenadora da Escola Nordeste de Formação, ela diz o seguinte: os estudos da CUT do DIESE apontam que o trabalhador terceirizado permanece 3 anos a menos no emprego, tem uma jornada semanal de 3 horas a mais, recebe salário 25% menor e está mais exposto a acidentes e mortes no trabalho. 8 em cada 10 mortes no trabalho, 8 em cada 10 mortes no trabalho acontecem com terceirizados. E 90% dos trabalhadores resgatados em condições de trabalho análogo ao escravo são terceirizados. Puxa, doutor, eu não sabia, doutor Gabi, de 8 a cada 10 com terceirizados. Bem, aí eu quero fazer uma pergunta para o Alexandre. Alexandre, eu gostei muito da tua manifestação sobre a terceirização no início, deu uma visão diferente e, a rigor, tudo que a gente consome é terceirizado porque a gente não produz nada. É uma visão interessante, como eu disse, mas a terceirização que a gente está hoje se concentrando diz respeito à mão de obra, aos assalariados, aos trabalhadores que dela depende para viver, sobreviver e manter a sua família, ok? Eu te pergunto, você com essa experiência de recursos humanos de uma grande, não é empresa, no caso é uma cooperativa, é um grande empreendimento econômico, se vocês terceirizariam um setor da cooperativa se tivesse que pagar mais, se tivesse um custo maior? Hoje, a empresa olha não só custo, e aí nós já analisamos isso no bloco anterior. Como em tudo na vida, você tem coisas boas, coisas que utilizam o que existe à disposição para o bem, da maneira correta, e sempre tem alguém que vai tentar levar vantagem de maneira que não possa. E assim no mercado também, Gerson, nós temos empresas boas, corretas. Sim, e que tem, acho que isso mudou muito nos últimos 15, 20 anos, quando a gente fala em gestão de recursos humanos. Hoje a empresa que ainda acredita que ela vai se desenvolver, vai no mercado, vai conseguir espaço, tirando simplesmente só aquela questão da mais-valia da mão de obra, olha, eu vou tirar o que dá, vou explorar o que dá, ela está com os dias contados. Então, a empresa que vai conseguir adiante, eu acredito muito nisso, eu pessoalmente, é aquela que pensa em desenvolver seus colaboradores, pensa em desenvolver sua força de trabalho. É importante saber essa noção, quando a gente fala em terceirização, que hoje já não é o colaborador restrito funcionário de carteira. A empresa que não olhar para o seu grupo de trabalho, sua força de trabalho, que de alguma maneira está lá dentro, às vezes você tem um terceiro lá dentro, como diz o doutor, poxa, eu tenho a faxineira lá, a empresa nunca olhou para ela. Algum momento ela vai ter dificuldades em relação a isso. Então, eu preciso olhar como um todo. Ela vai ter que fazer isso. Bom, nesse sentido, se ela vai optar por custo, se eu tenho daqui a pouco empresas com um custo mais ou menos semelhante, mas isso acontece na prática. Olha, aquela tem um custo mesmo sendo um pouco a mais, mas ela me comprova, olha, em função da qualificação técnica, da especialização, de evitar para você uma série de problemas que a outra, por despreparo, não vai poder fazer, eu ainda vou optar pela mais cara. Claro, não pode ser algo muito desproporcional, mas sim, hoje a empresa olha muito isso, não é o custo em si, mas o que dentro desse custo ela me agrega e consegue me precaver em relação a ter realmente um andamento mais claro. Usando um exemplo claro, eu preciso de um serviço de manutenção em uma determinada máquina. Vem a empresa lá, e aí é bem claro que nós falamos há pouco, não existe mais milagre hoje em dia, as empresas estão conscientes disso. Chega uma empresa, faz um orçamento por 50%, 70%, 80% seja do valor. De todas as outras que eu consultei, alguma coisa está errada. No mínimo vai ligar a luz, olha, por que ela consegue isso, o que está vendo? E ela vai buscar com outros clientes dela como é que é a prestação de serviço. Não adianta eu comprar esse serviço, essa prestação por um custo muito mais barato, mas sabe que eu não posso contar com ela.
quando acontecer eu precisar dela, vai ter mil e uma desculpas, ela não vai fazer aquilo que precisa. Então, não, eu prefiro pagar o que está no mercado, até um pouquinho mais, mas eu tenho garantias. E a história dessa prestadora de serviço me fornece essa garantia. Então, hoje em dia, já não é mais só custo. Ela olha muito garantia e especialização da empresa que vai prestar o serviço. Mas neste caso que você está falando, hoje é legal, não há problema nenhum. Eu vou fazer uma manutenção numa máquina, eu vou trazer uma empresa especializada. Mas eu fico imaginando um setor da empresa. Vou imaginar uma empresa metalúrgica, que tem um setor especializado em pintura. E ela pretende terceirizar o setor de pintura. Eu te pergunto, ela vai pagar mais ou menos por uma terceirizada? Obviamente, não sei. Eu acho que a questão não é nem o pagar mais ou a menos, mas se a gente for olhar o trabalhador em si, e aí, novamente, uma visão muito pessoal que eu tenho. A empresa, ela sempre vai buscar proteger a atividade principal dela. Por isso que mesmo que as últimas alterações do projeto lá vejam, inclusive, a possibilidade de também terceirizar a atividade fim, está se falando nisso, mas por experiência própria, a empresa mesmo, o pulo do gato dela, ela não entrega de bandeja assim, até porque isso já, a história mostra que se a empresa entregar a atividade meio fim diretamente para um terceiro, quando vê o terceiro está fazendo o dela e tira ela do mercado. Então ela não vai terceirizar o pulo do gato, a menos que ela tenha uma outra ideia em mente. Ela vai ficar com aquilo. Só que exatamente isso às vezes se torna pernicioso ou ruim, maléfico para os colaboradores, funcionários que não são daquela atividade fim. Por exemplo, ela vai valorizar aquele funcionário. Para esse funcionário que eu vou ter um plano de carreira, que eu vou pagar acima do mercado, que eu vou proteger. Mas eu tenho lá atividade administrativa, contabilidade, eu tenho lá atividade administrativa faxineira. Aí muitas vezes acontece aquilo, que mesmo sendo empregado de carteira registrada naquela empresa, a faxineira é aquela que o diretor, o presidente, nunca disse bom dia para ela. Por quê? Porque, entre aspas, não é minha atividade fim, se ela servir, se não eu troco. Claro, normalmente, empresas. Agora, no momento que aquela pessoa da atividade, que não é atividade fim, fizer parte de uma prestadora de serviço, que diga, não, eu sou especialista nisso, essa atividade é minha atividade fim. Aí sim, lá possivelmente, ela vai criar um plano de carreira para ele, vai ter, inclusive, uma estrutura de suporte para essa atividade fim e lá ela pode crescer dentro daquilo que ela faz. Na terceirizada? Na terceirizada, okay. Porque lá é o negócio dela. Então, a ideia é que exatamente as pessoas dos setores que, numa empresa normal, seriam vistos como, olha, não é o nosso foco principal, poderiam ficar de lado. No momento que ela entrar numa empresa que torne aquilo como foco principal dela, ela tem chances de crescer mais e se especializar. E daqui a pouco, respondendo a pergunta, inclusive tem uma remuneração maior também, mais condizente, dentro daquilo que ela faz e gosta de fazer. Sim, porque na minha ignorância, eu fiz a pergunta porque eu fico imaginando, poxa, se eu tenho um custo para um setor especializado da minha empresa X, e se eu vou terceirizar ele, óbvio que eu no mínimo, eu vou pagar o X. No máximo, eu vou pagar o X ou menos. Senão não justificaria. Ora, e a empresa terceirizada, por sua vez, também deseja ter lucro. Lá tem sócios, proprietários, que querem lucro. Obviamente, daí em cascata, quem vai receber menos? Na minha lógica, não sei se eu estou errado, é o empregado. Doutor Gabi, as novas regras que foram recentemente aprovadas pela Câmara dos Deputados, que serão submetidas ao Senado, para deixar claro do momento que nós estamos fazendo o programa, ainda não foi analisado pelo Senado e nem foi a sanção ainda presidencial no momento que nós estamos repetindo hoje o nosso programa. Bem, ela prevê a ampla terceirização. Como o senhor disse no início do programa, nós temos um enunciado que prevê a terceirização em 2 ou 3 atividades, né? Limpeza, enfim, agora abre. Sim. A questão é interessante, porque a amplitude que o projeto aprovado confere é impressionante. Pode-se afirmar com toda certeza que, se um empresário quiser, por esse projeto de lei, ele pode ser uma empresa de nenhum empregado. Ele pode terceirizar o setor de recursos humanos, pode terceirizar a sua atividade fim, que é a oficina mecânica, seja lá o que for, ou uma concessionária de veículos, vai terceirizar os vendedores, em tese pode. Se na prática isso vai acontecer, é outro problema, mas a terceirização agora, por esse projeto de lei em andamento, abrange qualquer atividade de qualquer empresa, né? Uma ampliação enorme. Então, projetam alguns, né, segundo estatísticas,
que hoje nós temos em torno de 17, 18 milhões de empregados terceirizados no Brasil. 53 milhões de com carteira de trabalho assinada, contratado diretamente pela empresa na atividade fim. Alguns analistas entendem que esta estatística, com o passar dos anos, vai se inverter. Teremos 53 milhões de terceirizados e 17 milhões, talvez, de empregados diretos. Mas também o projeto, né, em relação ao que ele era no começo, teve alguns avanços e alguns retrocessos. Os avanços: excluiu-se da terceirização a administração pública direta e a sociedade de economia mista. Isto foi uma exclusão que, aliás, não podia deixar de ser feita, porque, do contrário, haveria ofensa ao princípio do concurso público. Exatamente. Que é a da igual acessibilidade de todos os cargos públicos. Imagina se pudesse terceirizar como estava no começo do projeto. Então, essa foi uma providência que não podia ter sido outra. Um outro avanço que a gente pode vislumbrar no projeto é o que foi aprovado recentemente, nas últimas votações, de que a empresa tomadora do serviço, que é aquela que vai contratar a empresa terceirizada, é solidariamente responsável por todas as obrigações que aquela empresa contratada não cumprir. E, então, isso envolve desde direitos trabalhistas em geral, como férias, 13º e o próprio 13º salário e o próprio salário, assim como também abrange a contribuição previdenciária e outros encargos não recolhidos pela empresa terceirizada. Então, esta solidariedade estabelecida agora, que pela sistemática anterior não havia, era subsidiariedade, ou seja, primeiro se cobrava da empresa terceirizada para depois, se não tivesse patrimônio, se cobrava da empresa tomadora de serviço. Essa é uma modificação interessante, né, num aspecto, mas também não resolve a questão. Apenas para as pessoas terem uma noção, em caso de disputa judicial, ou seja, o empregado não recebeu as verbas rescisórias, foi desligado e era da empresa terceirizada. Ele entra na Justiça do Trabalho. Hoje, primeiro, ele tem que cobrar da empresa terceirizada. Se esta não pagar, ele começa uma nova execução contra a tomadora. Isso, no futuro, ele entra com ação contra as duas e pode cobrar de qualquer uma delas logo. Então, isto vai aumentar a fiscalização das empresas e a própria responsabilidade das empresas que decidirem usar trabalho terceirizado. Tá? Agora, eu falei antes que nós também tivemos, nessas últimas votações, retrocessos. Um dos retrocessos que eu vejo é a questão da amplitude que eles colocaram em relação a quem pode terceirizar e como pode terceirizar. Então, pela votação realizada, é permitido, inclusive, que essa terceirização ocorra por associações civis, cooperativas e pessoas jurídicas, né, constituídas sob forma de firma individual, né? Hoje nós temos a famosa sociedade chamada EIRELI, que é a sociedade de um sócio só. Então, vocês imaginem que um empregado que fazia um serviço especializado em determinada empresa, ele pode ser demitido da condição de empregado e dizer, olha, se tu quiser prestar serviço para nós, posteriormente, terá que constituir uma empresa. E aí ele volta para prestar aquele serviço como empregador. Ele pode até fazer um negócio financeiramente bom para ele, mas ele não vai ter mais direitos trabalhistas, porque ele constituiu uma pessoa jurídica. E, possivelmente, né, pelo entendimento predominante, ele tem que postular na Justiça Comum Estadual qualquer lesão que sofra nesse contrato. Mas ele, como eu estava dizendo, não vai ter direitos trabalhistas, não vai ter seguro-desemprego, não vai ter fundo de garantia, e a qualquer momento aquele contrato que ele fez pode ser rescindido. Então, tem aspectos aí altamente preocupantes. Bem, nós vamos a mais um intervalo
E no retorno nós vamos aprofundar as últimas alterações que a Câmara promoveu nesse projeto. Entre Linhas retorna em seguida. Estamos de volta com o programa Entre Linhas, agora no seu terceiro bloco. Estamos tratando do tema terceirização. Contamos com a presença do Dr. Neuri Gabi, juiz do trabalho aqui de uma das varas do trabalho de Lajeado, magistrado há 23 anos e 18 anos aqui na nossa cidade. Também contamos com a presença de Alexandre Schneider, gerente de recursos humanos da Sertel, uma das maiores cooperativas do estado do Rio Grande do Sul. Senhores, no bloco anterior, o Dr. Gabi adentrou nas modificações recentes que a Câmara dos Deputados promoveu no projeto, que, a rigor, é o definitivo por parte da Câmara. Ele vai ser submetido à análise do Senado e, posteriormente, à apreciação da Presidência da República. Bem, o Dr. Gabi referiu que, entre as modificações, houve a questão da solidariedade e também a questão dos sócios. Teve a questão da quarentena. A quarentena prevê, o projeto primeiro aprovado pela Câmara previa que as empresas só poderiam terceirizar seus próprios empregados após 2 anos, ou seja, os empregados atuais após 2 anos, e modificaram para 12 meses. Era 24 meses, 12 meses. Portanto, aqui flexibilizou mais a possibilidade de terceirização do próprio empregado. Ok? E a questão dos sócios. E aqui eu quero entrar um pouquinho mais, eu tenho aqui do site g1.globo.com. O plenário aprovou, entre outras emendas, de autoria do PMDB, uma emenda que reforça a possibilidade de terceirização de qualquer função ao definir empresa contratada como associações, sociedades, fundações e empresas individuais que prestem serviços relacionados à parcela de qualquer atividade da contratante. Bem, doutor Gabi, dá para se entender que isso aqui significa a possibilidade de acabar com o direito do trabalho de qualquer empregado hoje empregado. O senhor só vai retificar a pergunta que eu vou fazer, porque eu posso estar dizendo algo que não corresponde com o objetivo aqui desta emenda. Eu imagino que a grande questão da terceirização não é nem sequer a possibilidade de terceirizar empregados. Porque terceirizar empregados, a rigor, vão ter lá a carteira assinada na terceirizada, férias, 13º, fundo de garantia, quando despedido, a multa de 40% e o aviso prévio, né, 40% sobre o fundo, enfim. São os direitos trabalhistas que, a rigor, se manteve para os empregados de empresa terceirizada. Mas há um entendimento de que o mais grave de tudo, acima dessa possibilidade de terceirização, é a possibilidade de acabar com os direitos trabalhistas já historicamente conquistados pela classe trabalhadora, qual seja a possibilidade de contratar sócios. E com essa abertura que se deu com essa emenda proposta e aprovada, significa que as empresas podem terceirizar qualquer parcela de sua atividade fim, e contratar apenas sócios de empresa. E eu pergunto, doutor Gabi, será que a lei vai permitir que uma empresa, por exemplo, terceirize todo um setor especializado e contrate só sócios? A avaliação, em princípio, está correta, né? O Zanchetin, nosso apresentador, ele tem todo o conhecimento da área trabalhista e realmente a interpretação desse dispositivo leva a essa conclusão de que se pode terceirizar através da constituição de uma empresa com vários sócios e que, na verdade, essa empresa ela não teria empregados porque os próprios sócios prestariam o serviço. Fazendo um exemplo, né, para as pessoas entenderem melhor o alcance disto. Tá? Então, em tese, nós poderíamos, utilizando novamente o exemplo das concessionárias de veículos,
a empresa concessionária de veículos resolve que agora os vendedores da empresa vão fazer uma sociedade, vão constituir uma empresa e todos vão trabalhar lá como se fossem sócios. Ora, esses sócios, eles são sócios de empresa e, consequentemente, não terão os direitos trabalhistas. Esta é uma forma de afastar os direitos trabalhistas, sim. Mesma situação. Na medida em que o artigo em discussão fala em associações, sociedades, aí se abrange também, no meu modo de ver, as cooperativas. Então, constitui-se uma grande cooperativa, um frigorífico, um abatedouro, vai incentivar a constituição de uma cooperativa onde todos os sócios vão prestar aquela atividade fim dentro daquela empresa. Então, nós chegaríamos a esse ponto. E isto, sim, é muito mais maléfico do que a questão da terceirização, porque a terceirização em si, como eu disse no início do programa, ela achata os salários por si só. Mas, nesse caso, nós teríamos trabalhadores, entre aspas, sócios, sem direitos trabalhistas, ou associados de cooperativas, e assim por diante. Há uma tentativa de, no passo seguinte, principalmente no Senado, de limitar a terceirização, que é uma situação assim também que eu considero um tanto ridícula, né? Mas como forma de limitar o monstro que criaram até agora. Ou seja, então, no Senado se colocaria agora um dispositivo dentro do projeto, para depois ser uma espécie de acordo, de que a empresa contratante poderia terceirizar 10, 15 ou 20, ou seja, estabelecer um percentual do que ela poderia terceirizar. Mas como? Né? Ela pode terceirizar 40%. Se chegou lá, ela tem que contratar diretamente o resto. Então, nós teríamos parte contratar diretamente e parte não, duas mãos de obras com direitos desiguais. Quer dizer, eles não sabem exatamente o que estão criando. É realmente, no meu modo de ver, muito preocupante e todas as pessoas que lidam no dia a dia com o direito de trabalho estão realmente muito preocupadas com o que está nascendo aí, né, dentro das relações de trabalho no país. Alexandre, gostaria de ter algum comentário sobre a colocação? Na verdade, acho que o que eu vejo assim, é claro que, de alguma maneira, quem envolve as relações de trabalho esteja preocupado com o avanço da legislação e tem que estar. Mas, ao mesmo tempo que estão preocupados, eu queria, assim, para quem está nos assistindo, e o doutor vai fazer coro a isso com certeza, transmitir uma tranquilidade. Eu, pessoalmente, confio muito nas nossas entidades da Justiça do Trabalho. Especialmente a Justiça do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho. Hoje o que se percebe nos últimos anos, assim, isso é importante, quem está nos ouvindo, eles não se apegam simplesmente à folha. Quando quem está numa audiência trabalhista, os juízes, e o senhor Neuri faz isso muito bem, ele busca a prática. Como é que acontece na prática? Então, acho que, indiferente de todo esse processo que está acontecendo no Congresso, a gente tem que partir da tranquilidade, assim, que ele, de alguma maneira, não pode negar que, olha, nós temos gente aqui que vai cuidar de que isso aconteça da maneira certa. Levando a outro assunto, quando falou a questão das cooperativas de trabalho, e, novamente, eu espero que não se repita o que aconteceu já há alguns anos atrás, quando começou o processo das cooperativas de trabalho. Lembrando que no início do programa nós falávamos que existem empresas que utilizam o que existe para o bem e outras para o mal. E nós que fazemos parte do ramo cooperativo, né, nós, inclusive, por tabela, acabamos sendo atingidos por esse processo, porque as cooperativas são vários ramos, existe o nome do trabalho, e nos causou muito desgosto isso, e causou dentro da comunidade esse processo de... Hoje existe uma aversão à cooperativa de trabalho. Por quê? Porque não souberam utilizar direito. Nós tínhamos boas cooperativas de trabalho autênticas, onde é que elas realmente cumpriam a sua finalidade social. Nós vamos juntar aqui as pessoas, elas autonomamente elegem uma diretoria, trabalham em conjunto, só que, óbvio, Gerson, assim, existia também aquele proprietário, que é o risco que vocês estão colocando, que, olha, a minha fábrica funciona com 100, 200 colaboradores, aqui a partir de amanhã todo mundo se torna sócio cooperado e criamos a cooperativa de trabalho, continuo como dono. Sim, mas isso é usar errado o que aconteceu. Corretamente, o Ministério Público do Trabalho, a Justiça do Trabalho, nesses casos interviu. E essa tranquilidade tem que ser passada. Um outro ponto que eu queria alertar é para mostrar como
nós precisamos realmente de regras definidas a isso. Entre os avanços que o doutor colocava, a questão, por exemplo, da solidariedade, e especialmente, óbvio, e esse é um confronto à legislação das licitações, a solidariedade em relação a um município, por exemplo, uma entidade pública que vai contratar, através de licitação, um serviço. Usando um exemplo bem claro, hoje muitas cidades daqui têm a terceirização do serviço de limpeza, recolhimento de lixo, e aí veja como funciona. Se a gente for olhar licitações, tem uma série de travas, freios que impedem que lá, se o cara não fizer certo, eu vou lá onerar o município por alguma coisa nesse sentido. Mas ao mesmo tempo, e aí responde aquilo que eu falava no início, puxa, então eu, colaborador daquela empresa terceirizada que presta serviço para o município, eu estou mais desamparado que uma que presta para uma contratante séria. E aí veja o seguinte, se o cara lá, nós temos empresas de recolhimento de lixo, que eu passo algumas cidades, o cara tá com uniforme, luvas, trabalhando tudo certo, dentro do procedimento correto. E eu tenho cidades onde é que eu vejo de manhã, o caminhão para, tá lá o recolhido, o cara que recolhe, sem luva, chinelo de dedo, no meio do sol, no meio da chuva, sem qualquer preocupação com a saúde daquele trabalhador. Por quê? Porque ele está desamparado. No momento que eu tiver um regramento para indistintamente, para qualquer tipo de contratante, de que ele tem que fiscalizar, de que ele tem que fazer cumprir as mesmas normas de segurança e higiene do trabalho para quem contratou, mesmo que eu não possa recorrer monetariamente, acionar o município. Mas, no mínimo, aí tem a lei de responsabilidade fiscal, onde é que quem aceitou que o serviço fosse prestado daquela maneira, no mínimo pode ser responsabilizado. Hoje existe um vácuo nesse sentido. E aí, para concluir, Zanquetin, a mesma preocupação do doutor e a sua, pelo que eu entendi, é a das empresas também. É esse corpo estranho que é ainda do autônomo, da pessoa empresa como uma pessoa só. Embora tenha lá a legislação fiscal que diga, olha, você não pode, para o trabalhador autônomo, microempreendedor individual, você não pode fazer cessão de mão de obra. Ou seja, não pode trabalhar apenas em casos muito específicos na empresa contratante. Ele tem que trabalhar na sua unidade. Mas a gente sabe que ela o recibo, enfim, isso ainda está aberto. Criar uma legislação apenas de uma cláusula para isso vai aumentar o risco jurídico muito. Então, se nós vamos discutir o autônomo, então tem que ter uma discussão muito mais aberta, muito mais ampla a respeito disso. Tá bem, Alexandre. No próximo intervalo, nós vamos entender se o projeto vai gerar mais ou menos empregos e também vamos tentar ver o que se pode ser feito, doutor e Alexandre, para utilizar, então, a grande discussão do país para se encontrar, então, o que seria o correto fazer, ok? Que o Alexandre já abordou nesse ponto. Bem, vamos a um rápido intervalo e Entre Linhas retorna em seguida. Estamos de volta com o programa Entre Linhas. Hoje estamos tratando sobre o tema terceirização. Contamos com a presença do juiz do trabalho aqui de Lajeado, Dr. Neuri Gabi, bem como Alexandre Schneider, gerente de recursos humanos da Sertel. Senhores, estamos então nos encaminhando para o último bloco e ouvimos opiniões pela grande imprensa, mídia, de que esse projeto ele geraria muito mais empregos. Doutor Gabi, o que dá para dizer a respeito? Eu acho que essa notícia ela foi divulgada, mas na minha avaliação ela não corresponde a uma realidade, porque é preciso ter presente que por que existe um posto de trabalho numa empresa? Um posto de trabalho existe em razão de uma determinada necessidade, tá? Se eu preciso de alguém para fazer essa tarefa, para produzir o meu produto, então eu vou contratar. Se eu preciso de 2, eu vou contratar 2. Então, o fato dessas mesmas tarefas serem passadas para empresas terceirizadas não vai aumentar o número de postos de trabalho. Alguém pode dizer que a estrutura da empresa terceirizada, que vai ter que ter uma área administrativa e um departamento de pessoal, vai aumentar. Mas, na verdade, não aumenta, além dessas empresas terceirizadas que nós conhecemos hoje na prática. Eles têm um pequeno escritóriozinho situado em alguma cidade, geralmente nas capitais, né? E lá possuem uma funcionária e os próprios sócios fazem algumas atividades, tá? Mas mesmo supondo que uma grande empresa da nossa região ou de qualquer área vai terceirizar 1.000 empregados, 1.200 empregados. Essa empresa tinha um setor de pessoal, tinha um setor administrativo, elaboração de folha de pagamento, que demandava 20 funcionários, 20 empregados. Ora, com a terceirização, ela vai despedir os 20, talvez vai ficar com 1.
né? Então, não vejo esse aumento só porque há a terceirização. Aumento de emprego ocorre no país quando se aumenta a produção, quando se aumenta o poder aquisitivo das pessoas. Isto sim gera mais compra e mais necessidade de produzir. A lógica é muito simples, né? Então, não vejo que possa criar mais empregos. E a questão, doutor, da saúde dos trabalhadores. Hoje tem planos de saúde nas boas empresas e grandes empresas, enfim. Sim, isso é um outro aspecto que alguns especialistas dessa área já andaram verificando que pode ser um outro reflexo negativo, né? Que a um primeiro momento, né, o trabalhador, a sua família, não enxergam esse reflexo, que é o seguinte: como disse o Zanquetin, grandes empresas costumam manter planos de saúde privados e mantêm outros benefícios, convênios com farmácias, com descontos especiais e assim por diante. E a nossa experiência como juiz do trabalho, porque a terceirização em alguma atividade ela já existe há bastante tempo, é que as empresas terceirizadas oferecem quase nada desse tipo de benefício. São raras as terceirizadas que oferecem plano de saúde. O que isso acontece? Se um desses empregados de uma empresa terceirizada adoece ou sofre um acidente, o atendimento médico vai ser prestado pelo SUS. E todos sabemos que o Sistema Único de Saúde já é fragilizado, o atendimento é pouco, os repasses de recursos não acontecem, quer dizer que é mais um peso em cima de um sistema de saúde já frágil. Então, esse é um outro reflexo negativo desse projeto de terceirização ampla. É uma consequência aí na frente. Queria tecer algum comentário a respeito? De alguma maneira eu concordo com o doutor de que realmente eu também não vejo que essa mudança na legislação vai trazer um aumento expressivo imediato de empregos. Isso, para mim, também, é claro, concordamos plenamente. A nossa, digamos, muito mais o anseio é que ter uma legislação proteja um pouco mais aqueles que hoje estão, de fato, terceirizados, mas exatamente por estar trabalhando nesse vácuo estão desprotegidos. Então, isso eu acredito que vai ocorrer imediatamente. Agora, uma explosão de emprego logo, eu também não vejo isso acontecendo imediatamente, não. Pois bem, então agora que a gente está chegando, é o último bloco, final do programa, já que está havendo uma grande discussão sobre a terceirização no país, as pessoas estão começando a buscar informação, entender de que se trata, né? Vão atingir diretamente os assalariados, os trabalhadores. Então, o que se poderia, então, utilizar essa discussão e melhorar? O que precisa ser melhorado? O que precisa ser regulamentado no que diz respeito à terceirização da mão de obra no Brasil? Sim. Eu tenho para mim que, como juiz do trabalho, né, e outras pessoas que lidam com o direito do trabalho, elas obviamente possuem uma formação, né, de privilegiar o direito do trabalho no sentido tal como ele nasceu, né? Ou seja, a relação entre empregado e empregador é uma só, né? O empregado é aquele que presta o serviço, né, recebe o salário, e o empregador é aquele que é dono do negócio e assalaria e comanda o trabalho. Então, primeiramente, eu quero colocar que nunca fui a favor da terceirização, né? Respeitando o entendimento predominante do TST como forma de não criar decisões que logo ali adiante seriam reformadas. Mas nunca fui a favor da terceirização. Eu acho que é plenamente possível organizar uma boa relação de trabalho no Brasil e que as empresas possam atender a sua finalidade sem necessidade de terceirização. Então, primeiro ponto, eu seria contrário à terceirização, qualquer terceirização. Mas essa terceirização que estão criando aí é realmente muito preocupante, porque ela praticamente termina com o direito de trabalho da forma como se conheceu nas faculdades e da forma como está previsto na CLT. Então, na minha opinião, né, nesse projeto aí, não tem como melhorar. A solução seria retirar o projeto. Ou, na pior das hipóteses, né, manter o projeto, mas colocar aquele artigo que não passou pela Câmara, que seria manter a terceirização nas atividades de meio, né, conservação, limpeza, segurança, portaria, e manter os artigos que são saudáveis: a solidariedade, a maior exigência,
legal para a constituição dessas empresas. Então, uma empresa terceirizada não pode se constituir sem ter realmente um capital, um patrimônio. Os sócios têm que ser devidamente examinados quanto à sua idoneidade, né? Não ter antecedentes criminais, etc., para poder realmente constituir uma empresa sadia. Então, manteria-se a situação atual, mas com alguns reforços. Mas da forma como está aí, não tem o que salvar. Alexandre. Na verdade, qualquer coisa que eu falar é uma maneira de pensar, mas eu sempre tenho que ter em mente que, dependendo, eu posso fazer qualquer coisa, mas quem vai decidir é aqui, né? Vai cair na mesa do juiz depois. Mas, da mesma forma que o doutor estava colocando, a nossa preocupação, e eu digo nossa, eu não falo aqui por todas as empresas, quem deveria tomar a frente é a Fiergs que está fazendo isso. Então, é muito mais uma percepção pessoal nossa sob o ponto de vista da empresa que ela enfrenta no dia a dia. E sim, a nossa maior preocupação é isso, é ter um regramento, é ter as regras claras. Se isso envolve só atividade meio, só atividade fim, a empresa vai ter que se adaptar a essa discussão, mas que ela tenha as regras claras de como funciona. O que me parece é esse projeto, tanto se a gente for pensar, a primeira tentativa foi lá em 98, depois de 5 anos tiraram o projeto, entrou agora em 2004 de novo, e agora, de repente, ele andou muito rapidamente. Nem precisamos entrar no mérito por quê. E isso que assusta, e fazendo coro que o doutor falou, assim, caberia, para tanto tempo que se trabalhou nesse processo e tivemos que... Olha, no mínimo caberia uma discussão um pouco maior para que isso fosse justo para todas as partes. E aí muito mais um recado para as outras empresas, que indiferente do resultado que sair disso, do processo final, desse regramento, que elas realmente observem esse regramento. Que hoje, para a empresa que tenciona agir de uma maneira correta, só a legislação que está aí já bastaria. Não precisa muito mais. Aquelas que sempre vão querer achar uma brecha. Então, já que nós vamos ter mais uma legislação a respeito, que não se tente criar uma série de artifícios novos para ainda tentar burlar isso, que se utilize isso realmente para melhorar a produtividade e principalmente a qualidade de vida das pessoas que trabalham lá, indiferente de serem colaboradores ou de serem empregados. Até para que na Justiça do Trabalho o tempo possa utilizar de maneira muito mais nobre, que a gente não vá discutindo os meandros do contrato, mas muito bem observando o trabalhador, foi protegido, conseguiu desenvolver bem o seu trabalho e principalmente foi tratado na sua essência como um profissional e na percepção humana, beleza. Essa deve ser a noção de se discutir depois e não os meandros do contrato, que a empresa utilize o que vier pela frente para o bem. Essa é uma visão correta, a rigor, e que todos nós gostaríamos que ocorresse. Aqui foi dito que num período em que se fizeram inúmeras cooperativas de trabalho, cooperativa de mão de obra, diga-se de passagem, não confundir com essas cooperativas que são economicamente muito importantes para o nosso vale. Né, doutor Gabi, desculpa, né, pela sua experiência perante o juiz aqui na nossa vara do trabalho, essas cooperativas de mão de obra hoje, infelizmente, já... Exatamente. Quando eu falei em cooperativa, efetivamente, estava me referindo às chamadas cooperativas de trabalho, né? E não a cooperativas tradicionais, como nós temos aqui na região, várias, né? De bons exemplos de cooperativas, né? E realmente as cooperativas de prestação de serviço, cooperativas, né, de trabalho, que se constituíram aqui na região, algumas vindo de fora, prestando serviço, inclusive não duraram muito, porque a organização deles era tão frágil, né, que os próprios tomadores de serviços notaram que não haveria sucesso em contratando uma cooperativa. Quer dizer, embora existia a previsão, né, o mercado, a situação se encarregou de afastá-las pela precariedade da sua constituição e das relações comerciais que estabeleciam ou de prestação de serviços. Bom, senhores, nós estamos chegando ao final do programa e eu tenho aqui, a fonte é www.cartacapital.com.br e diz o seguinte: a articulação de entidades empresariais para derrubar as limitações à contratação de terceirizados ganhou força nos anos 1990, com o avanço do neoliberalismo e das propostas para reduzir custos e desregulamentar o trabalho. Em 1998, o então presidente Fernando Henrique Cardoso enviou ao Congresso um projeto de lei para acabar com as restrições ao trabalho terceirizado, engavetado em 2003 na gestão de Luiz Inácio Lula da Silva. Então não é um tema atual, recente, e a impressão que se tem é que ante a fragilidade dos movimentos sociais,
se desengavetou e se trouxe à pauta esse projeto. Se trouxe de volta um projeto de lei e que no momento em que ele foi colocado em votação, né, em uma das casas do Congresso Nacional, não se deu a devida oportunidade de uma nova discussão, porque o assunto estava mais ou menos esquecido. De repente ele volta e é aprovado com rapidez, né? Isso impediu um próprio movimento das entidades sindicais, né, de confederações e federações de trabalhadores, que não conseguiram se organizar a tempo e o projeto passou. E, complementando, Gerson, isso tudo vai suscitar uma nova legislação. Exemplo do plano de saúde. No momento que a legislação prevê a extensão dele para os prestadores de serviço, lá a legislação da ANS, da agência que controla, ela vai ter que também mudar a sua legislação e adaptar isso. E principalmente pensando, hoje, falando em estatística, se imagina que 50% no mínimo da força de trabalho do Brasil, ela não tem carteira assinada. Tá. Uma boa parte deve ser terceirizada de fato e não de direito. Bem, ok. Obviamente que nós não esgotamos o tema, mas conseguimos, eu acho, esclarecer o nosso público a respeito dele. O programa Entre Linhas de hoje fica por aqui. Eu agradeço a presença dos senhores, muito obrigado. E antes de encerrar, apenas quero lembrar que você pode rever este e outros programas no youtube.com/TV Univates, programa Entre Linhas. Ficamos por aqui por hoje. Até o próximo programa. Muito obrigado pela sua atenção.